Boa noite a todos, muito bem-vindos aqui à casa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Adélia, curadora da exposição e das mesas, que vão até outubro. A Adélia já colabora com a casa há muitos anos e seu empenho e energia chegaram até essa exposição. Eu queria agradecer também a Catiane Suruí, que veio de Rondônia, especialmente para esta noite. E o Ole Jensen, que veio através do governo da Dinamarca, também especialmente para esta noite. Agora eu vou passar para a Adélia. Boa noite, está uma plateia maravilhosa, muita gente, muito bacana. E então dá até aquela emoção assim de ver tanta gente que podia estar aqui falando no lugar da gente. Enfim, a exposição Cerâmicas do Brasil, acho que alguns de vocês já foi lá ver, é um olhar transversal e muito despretensioso sobre o panorama da cerâmica hoje no Brasil. Então é um olhar, a casa não é um lugar tão grande, né, não é uma área expositiva de 500, 1000 metros quadrados, como às vezes a gente trabalha, é um lugar muito especial. E a casa, então, vou falar bem rapidinho, a casa está fazendo esse ano 18 anos e tem uma ação chamada a Casa Museu do Objeto Brasileiro, foi criado pela Renata Melão, e essa é uma instituição que é voltada para o objeto brasileiro, preferencialmente o objeto de artesanato, mas também o design e algumas exposições na vertente da arte. E eu colaboro com a casa já há algum tempo, como a Renata falou, já fiz uma exposição, e a gente constatou que o panorama da cerâmica brasileira é muito, muito rico, mas que não tem uma prática regular dos museus de mostrar essa linguagem, né? Eu acho que há na minha percepção, há uma certa desvalorização da cerâmica no Brasil. Se a gente vai para o Japão, por exemplo, não. A cerâmica está nos grandes museus, nos grandes museus de arte moderna, de arte contemporânea, de arte sem adjetivo. Então, está lá a cerâmica, né? Mas, no Brasil, eu já estava preparando essa exposição quando houve a última SP Arte, que é uma mostra tão grande, né? Prédio da Bienal, uma área enorme. Fomos juntas, a Renata e eu. Aí ficamos lá com o olhar buscando quais as cerâmicas que estavam lá. Tinha uma da Colômbia. Então, a gente viu que era uma oportunidade muito grande da casa de iniciar uma pesquisa maior sobre isso e fazer uma exposição, né, Renata? Nasceu como uma exposição. Eu tenho uma admiração eu tenho uma afinidade muito grande com esse material e acho que ele talvez seja o material mais presente na cultura brasileira como um todo. Os povos originários têm cerâmica, têm a prática da cerâmica, muitos deles têm. Fizemos um levantamento recente e constatamos grupos comunitários artesanais em todos os estados da federação, nos 27 estados da federação, tem uma comunidade de ceramistas, e a gente vê a cerâmica hoje se desdobrando entre os artistas contemporâneos e os designers contemporâneos também. Então, a nossa ideia foi fazer um olhar pontuando um pouquinho dessas vertentes. Em geral, nos museus, nas exposições, a gente tem nichos, né? Então, é uma exposição de artefatos indígenas, fica lá num gueto, só indígena. Ou você tem uma exposição de arte popular, é o gueto da arte popular. Ou você tem uma coisa sobre arte contemporânea, de novo, tudo separado. E eu quis aqui justamente mesclar. E tivemos a maravilhosa oportunidade de incluir cerâmica indígena
E, para começar a nossa mesa, nós vamos começar com a Catiane, contando um pouquinho qual é o processo de elaboração da cerâmica dos suruís. A Catiane saiu da aldeia dela, foi até o aeroporto de Cacoal, em Rondônia. De Rondônia voou até Cuiabá, de Cuiabá veio até aqui. E ela é professora e ela é ceramista. Eu perguntei para ela ontem quantos a cerâmica entre os suruís é uma arte feminina. Aí perguntei para ela, quem faz, né? Você faz? Todas fazem, né? Então ela vai começar. A gente está muito feliz, Catiane, de você estar aqui. Boa noite para vocês. Meu nome é Catiane Mangarão Arsuruí. Eu sou do estado de Rondônia, lá de Cacoal. Eu moro na aldeia e não na cidade. Bom, aí eu vim aqui para apresentar um pouco do que a gente faz na aldeia. Ali a gente sai da aldeia para ir buscar argila lá no mato. Aí não vai todo, só vai as pessoas escolhidas para ir lá. Se for muita gente, às vezes a gente começa a conversar um com o outro. Aí, perto do barro, a gente não pode conversar, porque as mais velhas dizem que, junto com o barro, tem o caranguejo que protege o barro. Aí, quando a gente começa a conversar, ele percebe que as pessoas estão lá. Aí ele não gosta. Aí, quando a gente começa a conversar, ele sai do lugar. Aí, o barro que fica por lá não presta para fazer. Aí, ele vai embora para algum lugar que fica bem longe dali. Aí, ali, as mulheres que foram escolhidas estão indo para buscar, lá da aldeia. Aí, só participa as mais velhas junto com as jovens. Aí, as crianças ficam na aldeia. Aí, só as jovens e as mulheres mais velhas que vão buscar. Já vou te fazer uma pergunta. E mulher grávida pode? Não. Por quê? Porque quando a mulher grávida vai, o barro não presta para fazer. Aí ele começa a ficar mole. Aí quando a gente faz, para fazer panela, começa a quebrar. Aí não presta para fazer. Aí quando a mulher grávida fica sabendo que as pessoas vão tirar barro, não presta. Aí se a mulher for no local onde tira barro, aí o barro não presta e vai para outro lugar. Aí fica mais longe daquele lugar. Aí é como a gente tira. Primeiro a gente tira a sujeira, aí bem no fundo a gente tira para fazer panela, a argila. A argila boa fica bem no fundo. Aí a gente tira primeiro de cima e a gente pega o que presta. É desse jeito que a gente tira. A gente cava, aí fica um buraco. Aí a gente começa a pegar o que presta para fazer as panelas. E tem alguma pá, algum instrumento para ajudar ou é com a mão mesmo? É com a mão mesmo. É desse jeito que a gente tira. A gente tira e a gente faz umas pelotinhas para ficar mais leve. Aí, desse jeito que a gente tira. Aí, as mulheres estão colocando no cesto para carregar. Aí, a gente fica... Na mesma hora que a gente tira, a gente senta. Aí, a gente pensa como a gente vai fazer depois, quando chegar em casa. Aí, no meio do caminho, a gente pensa, aí a gente vai fazer em casa, como a gente vai fazer. É desse jeito que a gente faz para carregar. Quando a gente coloca desse jeito no cesto, aí fica mais leve. Aí, se for um grandão, aí fica mais pesado. Aí, desse jeito, para carregar melhor. Aí pode levar bastante daquele jeito. Aí se não for daquele jeito, a gente leva um pouco, aí fica mais pesado, e desse jeito fica mais leve. Aí as mulheres que foram buscar, a gente vai
a gente vai em fila, a gente não pode ficar do lado um do outro, a gente só pode ir em fila. É desse jeito, a gente senta desse jeito, aí a gente não pode virar do lado para o outro. A gente só pode sentar reto, aí só olhar para frente, para ver como é que a gente vai fazer as panelas. Se a gente virar de um lado para o outro, a panela que a gente vai fazer não vai prestar para fazer. Aí, desse jeito, primeiro a gente pensa como a gente vai fazer, aí as panelas saem melhor. É com esse ferramenta que a gente faz, a gente alisa com esse daí. A gente chama de pipibap. É uma casca. Aí só quem pega é a mais velha. Aí as crianças e as jovens não sabem de onde vem, é só as mais velhas que sabem. Aí a gente fica... Aí desse jeito que a gente faz para ficar melhor. Aí a gente vai batendo, vai amolecendo um pouco. Aí quando a gente faz isso, a gente tira as pedrinhas que estão lá. Aí se não tirarem as pedrinhas vão... Quando a gente faz panela, a pedrinha que está lá dentro vai começar a quebrar por causa daquelas pedrinhas. Aí ela tá amolando primeiro. Aí, desse jeito que a gente faz. Aí, quando a gente faz desse jeito, as crianças que estão ao redor só ficam olhando. Aí, elas começam a fazer com a permissão da mais velha, por causa que as crianças que querem aprender é para fazer junto com as mais velhas. Aí, por isso é desse jeito. Aí, só pode ser com as crianças ou com as jovens, as que querem aprender. Aí as crianças estão aprendendo com a mãe. Menos os meninos. Os meninos não podem fazer junto com as mulheres. Aí a mãe está ensinando as crianças. Desde criança a gente aprende a fazer panela com a avó ou com a mãe. Aí com o ensinamento que a avó ou a mãe vai ensinando a gente começa a aprender desde criança. Aí desde criança a gente já sabe como fazer. Aí esse daí já está fazendo. A gente não aperta muito para ficar desse jeito. Se a gente apertar muito, começa a quebrar. A gente só passa o dedo para ficar daquele jeito. A gente faz tipo uma cordinha aí depois a gente faz para parecer panela. Aí fica um pouquinho redonda. Desse jeito. Aí aquela ferramenta que eu estava falando é para fazer daquele jeito, para alisar um pouco, para ficar mais brilhosa. Aí aquilo dali é para colocar as panelas grandes. E as pequenas a gente faz um pouquinho menor. Aí esse daí é o lugar para colocar a panela grande, para ficar mais redonda desse jeito. Aí só as mais velhas sabem fazer panela grande daquele jeito. Aí quem tiver interessado como crianças podem aprender. Aí é mais fácil para as crianças aprenderem a fazer panela grande. Desse jeito é para fazer a panela. Aí isso daí é para não deixar que caia, aí para não quebrar. Aí ela está alisando com a pedra para ficar mais brilhosa. Desse jeito, ela está fazendo no fundo para ficar mais brilhosa lá dentro. Aí ela está passando a pedra em cima. Aí para não ficar reto, aí ela aperta um pouco para ficar um risquinho. Aí tem um desenho que fica desse jeito. Aí é para proteger, para não quebrar. Aí aquilo ali para proteger do sol ou do vento. Aí esse casco de pedaço de árvore a gente tira para queimar. Esse daí, para pedaço de casca de árvore
Pode ser de castanheira também. As mulheres só se juntam para pegar a argila. Aí chegando e fazendo, aí depois para pegar casca de árvore, elas se separam. Aí só vai de família por família. Não vai junto como foi buscar. Aí desse jeito para queimar primeiro, pega a casca de árvore que foi buscar e fazer um tapete para colocar desse jeito. Aí fecha tudo com casca de árvore para queimar. Desse jeito. Aí tem que colocar muito, para, se for pouco, aí não queima direito. Esse daí é casca de árvore. Aí a gente faz tipo um suco. Aí para derramar em cima da panela. Não, se a gente quiser guardar comida para a comida não estragar. A panela fica de cabeça para baixo para ficar preto lá dentro. Aí a gente utiliza para fazer mingau ou xixa, como a gente chama o que a gente toma rituais. De cará ou de mandioca ou de milho. Aí esses daqui de cima a gente tampa para os mosquitos, para não sujar. Aí as panelinhas pequenas a gente pega para tomar alguma coisa. Aí os grandes a gente utiliza para fazer comida. Assim, daí a gente utiliza para tipo uma panela para comer. Aí já é para fazer mingau ou xixa. Aí já é utilizado para tomar xixa. Bom, gente, que maravilha, né? Que processo de elaboradíssimo e resultando numa cerâmica de altíssima sofisticação, que perfeita mesmo, uma coisa que todas as pessoas que já estão chegando aqui para ver a exposição, elas estão observando muito. É uma cerâmica muito delicada, muito fina, né? Um acabamento muito sofisticado mesmo. E para essa parte indígena, nós tivemos assessoria, e aí para nós o Jean-Jacques Vidal foi de extrema importância, porque ele estudou bastante, foi tema da dissertação de mestrado dele, justamente a cerâmica Suruí. A Betty Mindlin, que também está aqui com a gente, que tem estudos vastos sobre o Suruí, e a parte indígena toda teve uma assessoria direta da Cristiana Barreto, a Kika, que está aqui com a gente também. Então, como eu já falei, alguns chegaram depois, só vou repetir, importância muito grande da cerâmica na cultura material brasileira, um olhar transversal, um olhar que não vai atrás dos mestres do passado, que sim, temos que sempre reverenciar, mas aqui o nosso recorte é século XXI, e as várias vertentes. Então, além na parte de cerâmica indígena, além dos suruís, nós temos os uaujás. Os uaujá são um povo do Parque Nacional do Xingu, do Alto Xingu, e são os tradicionais ceramistas do Xingu. Eles, inclusive, em cerimônia, em trocas de mercadorias, eles fornecem panelas para as outras etnias que estão lá presentes. E é uma cerâmica. Agora, aqui a gente colocou o aujá, que alguns também que chamam de uaurá, e a gente colocou barra merrinaco, porque as peças que a gente está expondo são peças feitas por duas artesãs merrinaco, parentes de uaujá. Então, a primeira peça que a gente tem é da Yamoni Merrinaco. Essas peças, o Aujá, aqui, quem nos trouxe isso é o Almoa Conoia, que tem um acervo fantástico de artefatos indígenas. Então, aqui a Yamoni Merrinaco, ela é filha de pai Merrinaco e mãe Uaujá, e aprendeu a técnica com a avó Uaujá. É uma cerâmica com grafismos.
Esses grafismos obedecem, não são aleatórios, obedecem a padrões que vêm sendo inventariados, porque eles se repetem. Há registros de grafismos do Usual-Já já no século XIII. Temos logo na entrada da exposição essa panela de, esqueci agora, 80 centímetros de diâmetro, uma grande panela. Os Usual-Já fazem desde panelas com 1 metro e pouco de diâmetro, até panelas minúsculas feitas pelas crianças, usadas também em brincadeira. E essas panelas têm trempes para afastá-las do fogo. O que é fantástico, né? A gente pode ficar olhando horas para essa panela, admirando os seus grafismos. O que me pareceu muito incrível é que a parte ornamentada é a parte que a gente não vê durante o uso. Então, é o fundo da panela, é a parte que fica em contato com o fogo e a borda. Nós temos também da Yamonime Hinako um torrador para fazer beiju, também uma peça linda. E aí uma outra autora, o Leialu Mehinako, que aprendeu com a irmã, que é filha do 2º casamento do seu pai, com uma Usual-Já. Então, os Usual-Já compartilham um tronco linguístico, muitas trocas culturais, e aqui já é dentro de uma vertente do Usual-Já, que são as panelas zoomorfas, né, com formas de animais, sejam animais do cotidiano da aldeia, como outros animais. Aí os suruís, que a gente já teve, e a gente se encantou tanto que vocês viram que está na capa do folder, um dos convites foi com isso, que realmente uma coisa fantástica, mas eu não vou nem falar sobre eles, porque ela já explicou. O que aqui a gente vê é uma preocupação com a forma, né? E a forma segue a função. Para cada função, há uma forma. Aí a panela para cozinhar, o recipiente para servir, a concha para pegar a bebida ou o alimento, etc. Aí a gente sai da vertente indígena e vai para a vertente popular, que tem um grande rebatimento da herança indígena. As paneleiras de Goiabeiras, do Espírito Santo, constituíram o primeiro registro de patrimônio material no Brasil, em 2002. Vejam a importância desse fazer que se manteve através do tempo, né? E a panela é feita, ela é a famosa panela para moqueca, e a superintendente do IFAM, na época do registro, que nos colaborou muito com a gente na escolha dessas peças, ela falou que essa é a única coisa que o capixaba bate no peito para dizer: moqueca e panela. E uma coisa não existe sem a outra. A moqueca não existe sem a panela e vice-versa. Algumas inovações que a gente procurou trazer. Então, tem as panelas tradicionais da moqueca, tem a torta capixaba, e agora essas já decoradas, pratos para servir, esses outros recipientes para fazer caldeirada, eventualmente feijoada. Aí nós temos também, da vertente popular, a maravilhosa Irineia, de União dos do povoado do Muquem, em União dos Palmares, em Alagoas. União dos Palmares, lembremos, onde teve o quilombo mais importante, onde teve Zumbi, e é um povoado onde há pelo menos 5 gerações os moradores se dedicam à produção de utensílios em cerâmica. São panelas, potes, cuscuzeiras, etc. Até, por exemplo, eu estava pesquisando, o Alex Atala usa cuscuzeira feita lá no seu restaurante para servir coisas. Tem restaurantes que estão usando as cuscuzeiras vindas do Muquem. E a Irineia, que é uma antiga empregada doméstica, ela faz ainda panela, inclusive encontrei com ela em julho, e ela me ofereceu uma panela que cozinha um excelente feijão, segundo ela, na sua singeleza, de pessoa já reconhecida, é patrimônio vivo do estado de Alagoas, continua fazendo utilitário, mas faz também, se descolou do utilitário.
contrariando a tradição que, quando tem um casal trabalhando, sempre o marido aparece e a mulher não. Aqui é o contrário. O Antônio trabalha com ela, o Antônio fazia telhas na juventude, depois se tornou trabalhador rural, e desde 2000 ele faz cerâmica com a mulher. Só que a Irineia é que é conhecido, então ele assina Irineia. Mas, segundo os depoimentos que a gente conseguiu, isso aqui, por exemplo, o beijo, é uma coisa que ele criou. E o nosso arquiteto, Pedro Mendes da Rocha, que é muito brincalhão e fica o tempo inteiro fazendo brincadeiras, e cujo projeto, eu acho, valorizou demais as peças escolhidas, ele falou, cadê o nosso Brancusi? É esse beijo. A Irineia faz muitas cabeças, e a gente vai ver lá em cima outras coisas muito lindas dela, entre elas uma árvore, duas cenas de pessoas em cima de uma árvore e cena de pessoas em cima de um feixe de lenhas, que foi a única forma que eles salvaram, tiveram a sua vida salva, quando houve uma grande enchente lá, que desalojou todos de suas casas, a enchente levou toda a produção deles e foi realmente uma tragédia. Ficaram desalojados, ficaram em abrigos provisórios durante quase um ano. Então, nós temos aqui com a gente duas pessoas muito importantes no caso da Irineia, que é o Celso Brandão, que fez um vídeo para a gente especial para a exposição. O Celso está aqui, cineasta e fotógrafo alagoano, grande pesquisador de arte popular, e o Dalton, que tem a Galeria Carandache, grande galeria de arte popular, que está até com uma exposição lá no Jockey Club. Inês Antonini está aqui com a gente. A Inês, eu não conhecia o trabalho dela, a conheci na viagem de pesquisa que eu fui fazer em Belo Horizonte, e eu fiquei encantada com o trabalho dela, porque a Inês ela pega uma vertente que é a queima-lenha, que vem sendo redescoberta, que é uma coisa rústica, né? E vem sendo redescoberta por vários ceramistas eruditos, e que no Brasil está muito ligada, é uma queima no forno Anagama, e no Brasil isso está muito ligado a essa vertente maravilhosa que tem surgido na cerâmica brasileira, que é a cerâmica com influência japonesa. Só que a Inês faz isso na tradição do barroco, do seu estado. Então, são as volutas, as dobras, as articulações, e eu acho que essa queima-lenha, ela é muito forte, ela deixa a peça, tem hora que parece pedra, é uma coisa muito forte, muito rústica, e parece assim, de grande impacto. Aí temos a Heloísa Galvão, dá um alôzinho só. A Heloísa Galvão é capixaba, e ela, então, é lá da tradição das panelas capixabas, e ela ela fez curso de artes plásticas na Federal do Espírito Santo, se dedica à fotografia, começa a pesquisar a cerâmica como um suporte para suas fotos. E aí vem para São Paulo fazer um mestrado com a Norma Grimberg, grande ceramista, e ela começa a trabalhar com cerâmica, e ela faz uma coisa, ela desenvolveu essa técnica da porcelana líquida, que ela verte sobre moldes que ela faz previamente. Então, é muito interessante, porque a fotografia e cerâmica, as duas capturam um instante, né? Então, não por acaso, eu acho ela migrou de um para o outro. Então, são coisas, o molde é o mesmo, e cada peça, ao capturar o instante, ela é finalizada de um jeito. E ela desenvolve essa aplicação de serigrafia, ela tem imagem serigráfica que ela pode tirar de uma foto e que ela aplica sobre a superfície da cerâmica. A Sara Carone, Sara Carone aqui de São Paulo. A Sara Carone ela vem das artes plásticas, vem da pintura, da escultura, do desenho. E aí ela migra para a cerâmica, mas eu acho que conservando muito essa
os 2 pés nas artes plásticas, e a expressão dela é como artista plástica. Teve uma linda exposição individual dela, ocupando uma área enorme ali na Estação Pinacoteca, em que a gente pôde ver uma retrospectiva do trabalho dela, e eu acho que a parte mais conhecida do trabalho dela são as peças que têm formas de ancestrais e clássicas, assim, e que ela faz muitas vezes com keimin haku, e coisas em que ela usa a superfície da cerâmica como uma expressão, ela desenha com o barro em cima dessa superfície. Agora, para mostrar isso, a gente está no comecinho da parte da Sara, a gente vê 4 desenhos dela, 2 placas de cerâmica, e depois a gente vem para essa vertente nova do trabalho dela, que eu fiquei muito impactada quando fui visitar o ateliê, em que ela pega sobras, cacos, tanto dela quanto dos alunos, porque ela dá aula, e faz essas colagens, essas placas que eu fiquei absolutamente encantada com isso. Aqui está a linha das placas dela na exposição. O Bruno Jarrara, que está dando uma palestra agora no Jockey, disse que vinha, mas não, acho que ainda chega. O Bruno já é uma visão que vem da visão do design. Então, o Bruno vem fazendo quase... É uma assemblagem. Ele pega os vasos e pratos que a gente compra aos milhares, de R$3 cada um no Ceasa, para plantar... para planta, enfim, para mercado de jardinagem, e ele remonta isso e faz essas fruteiras, superfície, boleira, luminária, agregando, portanto, a cerâmica a outros materiais, como o metal. Aqui o metal ele com dourado, o vidro. Então, eu acho que é uma vertente muito interessante, que é essa vertente a visão do designer em cima, né? Então, gente, eu acho assim que juntar no mesmo espaço expositivo coisas tão díspares permite que uma peça traga luz para a compreensão da outra. Eu acho foi uma aposta curatorial que eu fiz, né? Então, ela permite contrapontos, como a gente vê aqui, o contraponto do Suruí com a Irineia e Antônio e vários outros, né? Agora, eu acho o seguinte, que, na verdade, essa exposição quase que pode ser vista como um manifesto meu contra a visão hierarquizada da cultura que ainda impera no nosso país, que diz que peças populares ou peças de indígenas, tudo bem, bonitinhas, mas não podem conviver, são de segunda categoria. É essa visão que impera, ainda impera muito, e eu tenho trabalhado, na minha atuação, eu tenho trabalhado para tentar mostrar como as culturas no Brasil elas estão em constante diálogo, e mostrar essas coisas dentro do mesmo pé de igualdade. Foi o raciocínio que norteou a exposição Puras Misturas, que a gente realizou em 2010 no Pavilhão das Culturas Brasileiras, prédio no Parque Ibirapuera, infelizmente, feito na gestão do Carlos Augusto Calil, infelizmente, na gestão seguinte do Juca Ferreira, ele paralisou totalmente esse maravilhoso projeto. E agora o Nabil diz que vai ressuscitar esse natimorto projeto, que eu acho que seria muito importante para a gente, para a nossa cidade. Aqui um pouquinho da exposição Puras Misturas. E exposição de banquinhos que eu fiz, derivada até da exposição Puras Misturas. Só uma coisa, Puras Misturas é uma expressão do Guimarães Rosa. E a gente achou lindo, porque é um paradoxo. Se é puro, não pode ser misturado. Se é misturado, não pode ser puro. E, para a gente, é o que caracteriza a cultura brasileira. Essa exposição aqui foi feita numa galeria em Amsterdã, já foi para outros locais também, e isso
com o título Em Louvor da Diversidade, que é uma coisa que a gente celebra muito. Eu acho que artesanato, design e arte o tempo inteiro estão se interpenetrando. A gente poderia ficar horas aqui falando, nos perguntando, será que os campanas são designers ou são artesãos? Ou seriam artistas? A gente pode ficar horas aqui. Não me interessa tanto o que separa cada uma dessas atividades. Me interessa mais, como curadora, o que as une. E é isso que essa exposição mostra. O título do vídeo que o Celso Brandão preparou sobre a Irineia chama O Ouro de Irineia. E ela cita, na fala dela, que o barro para ela é um ouro, que é de onde ela tira o sustento dela. E aí eu achei muito lindo isso, e ele usou isso para nomear o vídeo, e eu me lembrei de uma coisa que é uma iniciativa que eu acho fantástica, que é o Museu del Barro, que fica em Assunção. Outro preconceito que a gente tem é contra o Paraguai. O Paraguai é um país que tem 2 línguas oficiais, espanhol e guarani. Vejam o respeito que isso já significa. E esse Museu del Barro, ele é um museu que traz isso, que traz a tradição guarani, o popular e o erudito paraguaio no mesmo pé. E eu acho que esse é um dos mais legais museus que eu conheço. Nós temos 2 salas acopladas à exposição, uma de vídeos, temos vídeos contando o processo de 5 dos 8 participantes, e temos uma sala de leitura com toda a literatura que a gente conseguiu juntar sobre cada um dos participantes. Pessoa sentar, folhear, ler, ficar aí à vontade. E ali tem o caderno dos visitantes. Eu apreciaria muito se vocês pudessem deixar suas impressões, críticas, observações nesse caderno. Então, como a gente vê, é um universo muito, muito rico, e daí vem a decisão da Renata, que ela anuncia no texto expositivo dela, de fazer dessa exposição um programa, né, Renata, e não um evento. Então, repetir essa exposição de quando em quando, para continuar mapeando essa diversidade. E, para encerrar, gente, eu queria encerrar com essa imagem aqui. Olha que coisa linda. A Catiane que trouxe. Perfeita. Foi feito por uma garota de 5 anos. E vejam a perfeição, né? Então, eu acho que, quando a gente vê isso, a gente vê um futuro pela frente, né? E vê um futuro em transformação. Então, eu quis terminar com isso, que eu acho que dá uma perspectiva para a gente. Aí, então, encerrando, eu passo a palavra para o nosso convidado da Dinamarca. Vamos, então, nos abrir um pouco e ouvir um depoimento de um designer que tem um trabalho como designer em geral, tem um trabalho com cerâmica também, e ele vai, então, apresentar um pouco do trabalho dele e depois vai nos apresentar um pouquinho de alguns ceramistas importantes da Dinamarca hoje. Obrigada, gente. Thank you so much for your invitation to participate in the opening of the exhibition Ceramics of Brazil 2015. Curated in a mixture of indigenous and contemporary ceramics. It's a great pleasure to me that you in this way taken an initiative to exchange the language and potential of ceramics and clay across geographical and cultural borders. I once read at a small Danish museum, no other raw material in nature is as malleable and plastic as clay. And that's a nice thought. Clay is earth, and earth will never become unmodern. Clay will always be a raw material that offers an immediate opportunity for one to express oneself in the present age. No matter whether it is functional ceramics or ceramics on its own,
as an artistic means of expression. In the midst of a digitalized world, clay and ceramics have furthermore acquired renewed status as being the material that can best link past and present together. For modern man, clay contains the longing for a cohesion between nature and culture, past and present. Although I'm a qualified ceramist, I have to admit that I will never become a real ceramist. By this I mean that ceramics has taken me in so many different directions that I mostly be rated as a designer than a proper ceramist. Clay and ceramics are, however, still my basic material when new challenges are to be explored. It calls for nothing else than a pair of hands and a lump of clay. This yellow tree-legged teapot in faience from '93 is the first of my objects to put into serial production. In many ways, it marked my breakthrough as a designer. It has been molded in one piece with a loosely fitting lid and does not look like many other teapots from the same period. The teapot led to establishing a good cooperation with the Royal Copenhagen Porcelain Manufactory, where during the following years I developed a series of functional pieces in faience and porcelain. It's a mug. It's a colander with a double function, in this position for a sieve, in the next position for serving. It was not made as a set in the classical sense, more like a family of pieces that had their own separate, distinctive characteristics. I tried to exploit the plastic potential of the clay also in an industrial context. It's a plate, a cup, and a bowl. They are still in production, most of them, but it was my work together with the Royal Copenhagen Porcelain Factory. Later, in a cooperation with a company named Norman Copenhagen, I made the series Familia, which had markedly recognizable forms, almost primitive. Unfortunately, the actual quality never became really satisfactory. But generally speaking, the thought pleases me in my designing that as a designer, you are always standing on the shoulders of your predecessors. This has, oh, yes, it's the cup. I think I have the cup with me. Yes, it's the cup, very simple. And it's the mug. And it's also a cup. 3 different cups. All 3 of them very simple, but still very basically and common. My ceramic work has resulted in many. Oh, it's the teapot from the Familia. My ceramic work has resulted in many different works in porcelain, faience, pottery, and stoneware. Here is an overview, an overall view of my various approaches to the late table. You can see pottery made of red clay, there's porcelain, earthenware, stoneware, some few of them with a simple decoration. It's yes, it's an overview, and although they are very different, I think they work as a kind of family. In '96, I decided not only to take care of serving the food, but also to attempt to take care of washing the dishes, a manual washing up,
totally reactionary and unmodern, an attempt to invest time rather than save time, an attempt to make what at first glance seems unfine and boring into something sensual and attractive. This resulted in a soft washing up bowl made of rubber that is kind to the hard porcelain. Quite probably the most expensive washing up bowl in the world, and not many people believed in the idea. Fortunately, though, the new company, Norman Copenhagen, did. They put it into production in 2002, and it has become one of my best-selling designs since then. So from time to time, you ought to listen to your intuition and not only to market analysis. This also led to a bathtub in 2009 for the Minecraft exhibition in Milan. The tub has never been into production, but it's one of my most exposed work. A good photo model can do wonders. It's very big, and there's a tube with a cork stopper for refilling the water. In a way, I'm happy it never went into production, but it has been a good image for promoting both me and the model. For the exhibition, it's a small world, which incidentally has been on show here in Sao Paulo. I collaborated with the engineer Klaus Mølgaard on a sustainable project that resulted in the sofa bed We Are Family, made of bamboo and cotton. This too has unfortunately never been put into production, but who isn't familiar with the challenge of unexpected guests who stay the night and need a place to sleep? In that way, the sofa became a good example of the fact that design is an independent language that can communicate a shared problem across cultures. It's the frame made of bamboo. I went to China to do the frame. Here's with the mattresses, the pillows, and the blankets. And it's so it works. What I mean, it's a very simple way to talk about a common problem around, although you are poor or rich. In an attempt to get art to move out from the major cities to the provinces and rural areas, the Danish Art Foundation invited in 2010 a number of craftspeople, architects, authors, and designers to contribute with a work of art to Hærvejen. Hærvejen is a 1,000-year-old main thoroughfare that ran north-south through Denmark and down through Europe. It was originally used by armies, cattle drivers, robbers, and pilgrims. My contribution was a rain cape with references to medieval clothing, a kind of merchandise or souvenir for present-day tourists and hikers. When, during the process, the design was tried out in and outside our studio in Copenhagen, the children found it very scary. My wife said that it wasn't particularly suitable for the inner city, and she was quite probably right. But it worked. It's the coat packed into the hood, like the piece of merchandise. It's the final coat. But it worked well in the Hærvejen landscape. It is of course very underplayed and colorless compared to a Brazilian carnival.
more a touch of Nordic melancholy with just small spots of happiness. And I would like to show you the items. It's like the merchandise stand. It worked very well. It worked very well. And what I mean, although it fits very bad for the inner city and the metropole, it's a type of design which is designed specific for a part of an area. And that's what I mean. Sometimes you are doing designs for an international audience. Sometimes you can choose your challenges in another way. And it has few green spots. It has some green spots, and I think they are maybe showing a little bit of happiness, and they are also showing that it's not a medieval clothing, but it is a modern piece of clothing. And now back to ceramics again. In 2013, along with the two female ceramists, Karen Kjeldgaard Larsen and Tine Broksø, also known as Cladies, we at Copenhagen Ceramics put on the exhibition, The Opening. Since all three of us are particularly interested in use, function, and action, we decided to make all the objects one typically uses in connection with an exhibition opening, a vernissage, and a bit more besides. I did a speaking podium. Cladies did wine glasses made of bisque porcelain. They also did beer mugs hanging on the wall. And I made a series of spirit bottles for spirit bottles also hanging on the wall. Handmade in stoneware when I was a guest professor at Alfred University in New York. And we also did various other items. Beer came out from the wall, and they were spirits in the bottles, and all the objects were actually used during the opening. It never turned out to be a beautiful ceramics exhibition, but quite an entertaining one. And most of all, a very good way of finding out if the objects worked as intended. Ice bowl, and it's the cup placed in the corner of the gallery. And bottles with spirits worked very well. I think partly because of this exhibition, I guess, Cladies and I have been invited to take part in the Minecraft exhibition at Salone di Milano this year. I have been asked by the curators, Gam and Fratesi, to contribute with one unifying work. I decided to make a simple bar for serving water consisting of a plinth, several drinking cups, and a large jug printed H2O. It's my sketch. It's also a sketch made of clay. And it's the final pieces. Hand-modeled out of high-fired red clay and standing on a pine wood plank, basically by virtue of materiality, recognizability, and use, an object
that points backwards just as much as it does forwards. The work can be seen as a sign, as a still life, but it can also be used as a place for the action, drinking water, simply a basic bar. Particularly as a result of the exceptional staging by the Gamma Fantasi curators with a mirror-lined cloister in the central Milan, this year's Minecraft exhibition was an extremely beautiful and almost sacred exposure of contemporary Danish craft and design. As I mentioned earlier, I never became a real ceramist and do not represent a dedicated and passionate executant within the field of ceramics. So finally, to conclude, I would like to show you a few images of ceramic works done by contemporary Danish colleagues who, to a much greater extent than I do, cultivate clay and ceramics as an independent means of expression. Anders Rohwald, Danish ceramist and professor at Cranbrook University in Detroit, has in recent years gained particular attention with installations with modeled monochrome ceramic objects. With clear references to interiors, everyday objects and artworks, he links the craft field, which often get less attention, I think less attention from museums and collectors. He links the craft field to the fine art and design spheres. Anne Tophøy, an absolutely underplayed and analytical loner in Danish ceramics. Her objects of everyday use combine a both rough and delicate expression, function, clay and glaze without any industrial compromises. Bente Skøtgaard, she's my wife too, modeled ramifications that are fired together with glaze to form cloud-like formations and objects. Clay, glaze, and firing as phenomenon and in symbiosis. Represented at, among others, Galerie Pierre-Marie Giraud in Brussels, and she's co-founder of Copenhagen Ceramics. Christina Skov Christensen. The viscosity of the glaze during firing is exploited as a shaping element. Marianne Nielsen carefully modeled plants and flowers from the Danish flora, a radical, unsentimental, and brave rejection of the modern anxiety and fear about using nature as a model. Martin Bodilsen Kaldal, extruded elements combined to form organic sequences, typical colored in monochrome glazes, ceramic objects with a radical, consistent expression, represented at Gallery Nick Nielsen, and he's also a co-founder of Copenhagen Ceramics. Michael Geertsen, traditionally trained potter, with great awareness, courage, and craftsman energy, traditional pottery is brought into the present age and made relevant for a present-day audience. This work is acquired by Lady Gaga. Represented at, among others, Jason Jack's gallery in New York. Morten Løbner Espersen, a pioneer ceramist in the rediscovery of the innate qualities and potential of clay and glazes as an independent mode of expression, with a conscientious reference to the history of ceramics, the vase
the vase underneath can still be glimpsed beneath the wild growing shape. For connoisseurs, perhaps there are also references to the famous Danish ceramics Axel Saltus ceramics from the 50s. Morten Løbner is represented by Jason Jack's gallery in New York and Pierre-Marie Giraud in Brussels. Finally, Sten Ibsen carefully executed earthenware objects in smooth, monochrome glazes with silkscreen printings, almost liberatingly without traditional ceramic qualities. Seductive and potent ceramic objects represented at Gallery Nick Nielsen in Paris, and he is co-founder of Copenhagen Ceramics together with Martin and my wife. Once again, many, many thanks for your invitation. Brazil is much, much larger, more diverse, more festive and warm than Denmark is, which is, after all, situated in the northern, cool and more boring end of Europe. And it has already given me new energy to meet the ceramics from Brazil and the people behind. Thank you. A gente tem mais 15 minutos. Aí eu queria chamar informalmente os participantes. Agora o último chegou, o Bruno. Vamos sentar aqui e nós vamos abrir 15 minutos de conversa. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria eu mesma de fazer uma pergunta para o Olli. What's your opinion about the Suruí ceramic? In a way, it's not. My opinion is I would like to do pieces like this. And I also bought some few of them. I enjoy pieces like hers and her collective very much, as I like a lot of the pieces at the exhibition, because I think it's, but of course I'm not an indigenousness people. So of course I think it's an ongoing challenge to transform, to use the qualities, the already known qualities, the very well-known qualities, also in design, in a way. And that's what I'm trying to do. Eu queria repetir essa pergunta, mas para Catiane. Catiane, o que você acha dessas cerâmicas da Dinamarca que eles mostrou aqui? Eu achei diferente do que eu faço, mas eu achei interessante. Eu achava que, como o Jean estava perguntando para mim hoje à tarde, qual eu acho bonito. Aí eu falei para ele que o que a gente faz, a gente não tem preferência de qual é bonito, qual a gente acha bonito. Eu acho todo bonito, mas eu achei interessante que a cerâmica dele, mais diferente que a minha, né? Ontem, quando ela chegou para visitar a exposição, a cerâmica na qual ela se deteve mais foi das paneleiras de Goiabeiras. E panelas também, né? Mas quem mais? Inês, você poderia dar uma palavrinha sobre o seu trabalho? Bom, não tem nada preparado, não, gente, mas eu acho que a gente sempre tem uma trajetória de vida, né? E eu vim da história e vim parar no barro por uma necessidade assim fundamental de trabalhar com uma coisa extremamente concreta e que me desse uma medida
da própria vida, porque eu cansei muito de teoria. Eu acho que o papel aceita tudo. Então, a gente trabalhando, fazendo tese, não sei o quê, de repente eu falei, gente, eu preciso trabalhar com uma coisa que me enfrente também. E então foi uma travessia muito difícil, né, de largar uma vida acadêmica, uma vida, né, de pesquisa na história, mas é muito interessante porque muita gente pergunta, puxa, mas você teve coragem de largar tudo? Eu falei assim, a gente não larga nada, né? Tudo é um patrimônio que a gente carrega, que a gente traz, e não é à toa que meu trabalho tem a ver com a história, tem a ver com a minha Minas Gerais lá, o nosso barroco, e extrapola fronteiras também, né? Não posso ficar num bairrismo só de Minas, não. Eu estive lá no ateliê da Inês e eu perguntei para ela, e vi um trabalho bem interessante dela, que é de utensílios, é um trabalho utilitário, em cerâmica, com a forma da cestaria indígena, e que ela está num processo começando a pesquisar. Aí eu perguntei para ela, o que você prefere, utilitário ou não utilitário? Onde que você se encontra, no utilitário ou no não utilitário? Aí ela deu uma resposta que eu gostei muito, ela falou assim, eu me encontro no barro. Eu achei muito bonito isso, e eu acho assim, então isso também remete a uma coisa da exposição, que eu acho que é uma falsa dicotomia essa, utilitário e não utilitário. E hoje, o excelente texto do Antônio Gonçalves Filho no Estadão, ele tangencia isso quando ele fala até do Volpe, que era um artesão, e aí ele fala dessa... Nós tivemos a sorte, nessa exposição, de termos 2 textos maravilhosos, um no Estadão, do Antônio Gonçalves Filho, hoje, e outro na Revista da Folha, no domingo, da Mara Gama, ambos maravilhosos. É maravilhoso a gente poder contar com textos dessa qualidade. Heloísa, dá uma palavrinha. É difícil assim, falar de improviso, assim, mas falar da trajetória da gente é uma coisa muito presente para a gente, né? Sempre. É muito bonito encontrar as pessoas e ver a trajetória de cada um, ver que cada um sai de um lugar tão diferente e, de repente, com uma mesma matéria, faz o seu caminho, assim. E a cerâmica, para mim, como a Adélia falou, eu comecei trabalhando a cerâmica como suporte para a fotografia. Eu trabalhava com processos primitivos de fotografia, processos históricos de fotografia, impressionando suportes, papéis, tecidos. E a ideia era criar justamente objetos tridimensionais, que pudessem ser objetos fotográficos. E quando eu encontrei a cerâmica, a coisa da tridimensionalidade, da possibilidade de construção da cerâmica me abraçou de uma forma que meu trabalho virou aquilo. Por muito tempo eu deixei a fotografia e fiquei apenas na cerâmica. E aí comecei a trilhar um caminho, não sei porquê, mas de procurar numa matéria tão densa, tão forte, procurar a leveza daquela matéria. E isso foi meu assunto, assim, ainda é meu assunto, e eu não mudo de assunto, não sei porquê, mas eu tenho trilhado isso sempre. E quando eu encontrei a porcelana, e a porcelana, trabalhar com a porcelana líquida para mim agora é uma possibilidade de encontrar essa leveza na matéria. Muito fina, eu trabalho com gotas, isso fala bastante do que eu queria falar, assim. E volta a ser um pouco um suporte para mim. Suporte é uma palavra um pouco pequena demais para o que é, assim, mas é um lugar onde é uma forma onde eu consigo colocar minha pesquisa, onde eu vou experimentando outras coisas, tanto fotográficas agora de novo, então eu trabalho um pouco de fotografia através de serigrafia, como transformação dessa imagem em coisas mais fluidas e voláteis, enfim, estou aí no meio do caminho.
Sara Carone. Oi, difícil também, né? Eu sempre soube que era arte, meu caminho. Minha mãe era péssima aluna, mas gostava de desenhar, tal. Fui numa escolinha, fiz umas coisas muito legais no primário. Eu tenho uma cabecinha lá de uma colega que eu até acho que eu não consigo fazer mais tão legal. Mas eu precisava entrar em faculdade, eu precisava provar para mim que eu era, sei lá o quê, uma insegurança, assim, né? Aí, sei lá, entrei em medicina, que eu gostava, mas eu gostava da transformação do corpo, da matéria, tal. Não era ficar estudando tudo. E depois fui fazer odontologia um pouquinho também, larguei tudo. Aí, pronto, aí fui para isso mesmo. Pintei bastante, desenhei. Tive uns contatos legais, fui aluna da Yolanda Morales, do Tacaoca, tive sorte, assim. E voltei a fazer cerâmica, que eu tive gêmeas primeiro, aí eu precisava ter um tempinho para mim e tal, aí voltei a fazer cerâmica com 35 anos. Antes eu só pintava, desenhava e tal. Aí me encontrei também, porque essa coisa, entender a matéria, que você pode transformar, pode tirar dela uma saída, que foi muito gostoso para mim, esse lado físico do material, que na pintura, ou sei lá, misturar as cores era uma coisa linda, tal, mas era um caminho que, mais ou menos, é o caminho. Na cerâmica, eu acho que eu descobri uma coisa mais minha, assim, mais que eu podia jogar fora o esmalte, voltar outra vez. Eu comecei a experimentar muita coisa. Não sei, é isso, um pouquinho. Não sei lá. Bruno. E aí, Bruno? Em primeiro lugar, queria agradecer de estar na exposição junto com esse grupo. E o que eu acho que é interessante de falar a respeito do material, da cerâmica, que ele tem uma característica bastante universal. Ele é um material que existe em várias culturas, tanto que a gente está aqui com diferentes pessoas de vários lugares e trabalhando o mesmo material. E que é um material que ele passa um significado muito forte, né? Que é um material que existe desde a antiguidade. Foi isso que eu quis. Eu não sou ceramista, eu sou designer, eu trabalho com vários materiais, mas eu quis trazer esse material para uma das coleções e eu acho que ela dá essa sensação muito terrena, humana mesmo. A cerâmica e a porcelana têm essa característica extremamente quente e não é à toa que o nosso planeta chama Terra, né? Acho que é isso. Eu quero agradecer todo mundo que participou disso, a equipe da casa inteira se envolveu muito com essa exposição, sob a liderança da Renata Melão. Tivemos uma participação muito intensa do Ivan Vieira, que está ali, que foi o pesquisador, da Jane, que foi a designer gráfica e fez produção, junto com a Cláudia Vendramini, que está lá atrás, Solange, Viane e Ângelo na divulgação. Tantos nomes, eu não vou nem falar todos, porque estão lá na nossa ficha. A gente tem uma ficha sobre a casa e uma ficha sobre a exposição. Obrigada e boa exposição.